Vamos falar do Roberto Jefferson agora e das granadas, né? Gente, que loucura isso. Só para retomar aqui, vocês lembram então que no dia 23 de outubro do ano passado, lá no Rio de Janeiro, né? Ele atacou policiais federais que foram prendê-los, né? Deu mais de 50 tiros, atirou nos policiais, né, gente? Eles estavam indo, esses policiais, dar voz de prisão para ele por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, 2 agentes da Polícia Federal saíram com ferimentos leves. A Justiça decidiu essa semana mandar para júri popular o ex-deputado que por tentativa de homicídio contra esses policiais, né? Lembrando que ele está preso. E aí, o que aconteceu? A polícia descobriu nas investigações que as 3 granadas de luz e som que ele arremessou, você lembra que além de atirar, ele arremessou granadas também contra os policiais, né? Então, as 3 granadas aí, elas foram compradas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2010, Cris. Isso é um escárnio, né? Como é que ele tinha acesso a essas granadas compradas, gente, pela PM do Rio de Janeiro em 2010? Como é que ele tinha esse material em casa e usou isso contra os policiais federais? Vivian, vamos lá, várias coisas, né? Isso mostra o descontrole nessa questão de armas no Brasil. Você vê, são granadas de 2010, portanto, muito antes do bolsonarismo, quando a gente tinha uma legislação mais rigorosa sobre controle de armas. Ainda assim, né, a gente vê essas situações em que um ex-deputado tem acesso a granada de uso da Polícia Militar. Em primeiro lugar, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai ter que explicar isso muito bem. Depois disso, dessa data, 2010, a gente, nos anos do bolsonarismo, a gente viu um total descontrole, afrouxamento da legislação. Então, se em 2010 isso já acontecia, você imagina hoje, né? Porque o governo atual está desfazendo essa legislação de afrouxamento do controle de armas, mas o estrago já está feito. Então, esse é um aspecto dessa discussão. O outro aspecto aqui, esse cidadão, a defesa dele tentou caracterizar como lesão corporal, algo assim. Uma pessoa que sai atirando, arremessando granada, né, e no momento que a gente estava ali, no momento eleitoral, isso é entre primeiro e segundo turno, né, se a memória não me falha, quando a gente estava vivendo um ambiente de extrema tensão nesse país, né? Então, esse cidadão sabia o que estava fazendo, desafiou a autoridade da Polícia Federal, lá na cidadezinha de Levi Gasparian. Eu me lembro bem desse dia, dessa sensação, né? Uma cidade pacata do interior do Rio de Janeiro, e sai esse cidadão aí alucinado, atirando contra uma equipe da Polícia Federal, né? Desafiando uma ordem judicial, enfim. Então, essa é outra situação que precisa também ter um desfecho, e um desfecho que precisa ser exemplar, né? Todas essas expressões do bolsonarismo que se sentiram à vontade para fazer esse tipo de coisa, né, na era Bolsonaro, achando que Bolsonaro seria reeleito e que elas teriam a impunidade garantida, né, tudo isso precisa, a justiça precisa dar uma resposta a esse tipo de coisa com punição exemplar, para que as pessoas entendam definitivamente, né, que isso acabou. Né, que isso não é mais aceitável, né, e que as instituições são capazes de dar respostas rápidas e exemplares contra esse tipo de coisa, como está sendo feito novamente agora no julgamento no STF com relação ao golpismo do 8 de janeiro, né, o terrorismo do 8 de janeiro. Em menor escala foi o que esse cidadão fez naquele dia, né, no município de Levi Gasparian, né, respondendo dessa forma às autoridades que foram cumprir o mandado judicial. Isso acabou, as instituições precisam responder muito rapidamente a isso, como eu disse, com punições exemplares. Ele, se eu não me engano, está inclusive num hospital, sob custódia, algo assim, porque esse tipo de gente é assim, é todo mundo valentão, né? Todo mundo muito bravateiro, né? Quando a justiça chega junto, todo mundo, a primeira coisa que faz é correr para um hospital, dizer que está doente, se internar,
né, para ver se a coisa passa e amansa para o lado deles. É isso que não pode acontecer. As punições, novamente, têm que ser exemplares.